Estamos gravando, hein? Vamos lá. Chegou aqui um recording in progress. É, isso aí. É o aviso. É o último sinal do teatro que a gente vai entrar em cena. Só que não. Apareceu um aviso aqui para mim, eu não estou conseguindo clicar. Peraí. Oh, meu Deus. Vai. Entendi. Foi. Tudo certo? Então vamos começar. Tudo certo. Meu celular, Luca, eu preciso te explicar que meu celular é velho. Ele já tem aí uns 6, 7 anos de caminhada. Então agora ele já está fazendo uns negócios. Desde que virou o ano 2022, já está acontecendo um negócio nele. Tipo assim, você está muito bem mexendo, daqui a pouco o display para. Você está muito bem ouvindo a música, desliga. Entendi. É a autonomia dele, vai criando autonomia. Você criou ele, a partir dos 5 anos ele já tem autonomia. Inteligência artificial, só que agora ele está usando a inteligência artificial que eu dei para ele contra mim. Ah, entendi. Perfeito. Mas ele deve estar te ajudando muito ainda a se comunicar com as pessoas, né? Mas tá. Pelo menos assim, tá possibilitando esse nosso encontro aqui, já tá de bom tamanho. Ótimo. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, é nessa vibe que a gente começa o Quebrando Paradigmas. Viemos ao 3º episódio com um grande amigo meu. Posso dizer que ele é meu ídolo, porque a primeira vez que eu conheci e falei com ele foi através do Instagram, que eu cheguei e falei, nossa, você é um jovem ator negro frequentando e fazendo a Casa das Artes de Laranjeiras. Com certeza você está abrindo e quebrando paradigmas, abrindo espaço, quebrando barreiras, dando soco em janelas e quebrando realmente tudo que vem pela frente, várias barreiras, vários muros e etc. Ele que também é músico, ele que também é modelo e, além disso, ele quebrou um paradigma interessantíssimo. É professor de História. Converso com ele hoje, Alexandre Mitre. Aê, salve, Lucas, show pessoal. Cara, eu tô muito feliz, assim. Eu poderia falar 1 milhão de coisas, mas é porque é muito louco, porque a gente se conheceu, a gente falou pelo Instagram há alguns anos atrás, mas a gente se conheceu na Casa das Artes e, assim, você, Gabriela Dias, Ana Lorena, são pessoas que eu enxergo como inspiração por estarem naquele espaço e por eu ter conhecido e me aproximado de vocês através da arte. Então, assim, significa muitíssimo para mim. Então, você, que é um cara que é incrível, que é um artista incrível, que é um comunicador sensacional, você falar para mim que eu sou seu ídolo, é tipo assim... Nossa, socorro. Não, mas é verdade, porque eu carrego uma frase aqui comigo que é sucesso. O que é sucesso para mim? Eu vi uma frase de um livro que eu li, que era sucesso para o cara que escreveu o livro. Era ser amigo dos ídolos dele. Entendeu? Então, quando eu vejo um amigo meu num corre que já vem construindo, já vem em ascensão, já vem quebrando uma série de coisas que a sociedade, o mundo impõe para a gente, consequentemente, isso vai ser também a minha luta, sabe? Porque comigo é assim, você é meu amigo, você é meu ídolo, e nós estamos construindo um legado, uma trajetória, inspirando pessoas, independente de quem seja, independente se a gente conheça ou não a pessoa, a gente vai estar inspirando alguém por cada passo que a gente der assim no mundo, né? Então, a construção da nossa história ela vem desde muito antes, né? Desde muito antes. Se a gente está aqui hoje, eu estou te entrevistando e você está podendo contar sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, foi porque alguém veio antes também, né? Alguém veio antes e acabou com tudo aquilo que foi construído à base do achismo de outros, né? Que acham que o mundo ideal é aquilo que eles criaram na cabeça deles e não é. Né? Então, é uma satisfação imensa te receber aqui. Sua história é incrível. Eu quero saber um pouco mais da sua história também, de onde você surgiu, por que você escolheu a arte, de onde você surgiu, Alexandre? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ih, rapaz, vamos lá. Então, vamos começar do começo, né? Bom, eu tenho 30 anos, né? Apesar de não parecer, de ter essa carinha de 22, mas eu tenho 30 anos. 22
isso, não é sacanagem, tá? De jeito nenhum. Inclusive, tem gente que fala até que eu tenho mais. Eu fico assim, gente, calma aí, eu tenho uns 30. Enfim, eu sou filho de motorista de ônibus e de costureira. Eu nasci e fui criado em Bom Sucesso, na zona norte do Rio. Vivi em Bom Sucesso até os meus 15 anos. Eu tenho, assim, eu costumo dizer que, apesar da minha família me contrariar e me contradizer sempre, dizer que eu sou alguém muito esforçado, eu costumo dizer que eu tive muita sorte também. Por quê? Eu tomei algumas decisões para a minha vida muito cedo. Sim. E essas decisões que eu tomei muito cedo, elas se refletem nos caminhos que eu escolhi para a minha vida profissional. Então, por exemplo, eu decidi, eu sou professor de história, né, como você bem sabe, trabalho na rede pública do Rio de Janeiro, no município do Rio, na prefeitura, e eu decidi que eu ia fazer faculdade de história, eu tinha 10 anos de idade. Então, quando chegou, porque eu tive uma professora muito sensacional e que ela deu, sabe, a oportunidade de você, na tua casa você vai fazer aquele trabalhinho, aquele seminário, né? Vai preparar um cartaz e vai falar para a turma, explicar a matéria, não sei o quê. E aí eu fui fazer a pesquisa, entreguei o trabalho eu tirei nota máxima no trabalho. E aí eu falei, cara, eu fiquei apaixonado por aquilo que eu fiz. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Falar com pessoas, conversar com pessoas e explicar para as pessoas as coisas. Então, por que eu digo que eu tive sorte em fazer essas escolhas mais cedo, né? Quando chegou sabe aquela fase da nossa adolescência, o que a gente vai fazer da nossa vida, qual caminho a gente vai seguir, nananá, eu não tive isso. Eu já sabia o que eu ia fazer. E eu só fui lá e fiz, né? E aí, o que acontece? Desde muito jovem, desde muito cedo ali, na verdade, assim, a minha casa, ela sempre foi uma grande inspiração para mim, porque ela sempre ferveu cultura, assim, né? Meu pai sempre ouviu muito MPB, mas meu pai sempre ouviu muito pagode, muito samba. Minha família é uma família que é conectada com o samba, né? Tem o samba como referência. A minha mãe, no outro lado, trazia para mim as referências americanas. Então, apesar do meu pai ouvir muito Barry White, minha mãe trouxe Michael Jackson, minha mãe trouxe Tina Turner, minha mãe trouxe George Michael. E aquilo ali, desde muito cedo, fez com que eu me interessasse por música, me interessasse por arte, me interessasse por cultura de uma maneira geral. Só que, assim, você bem sabe, enfim, com todos os percalços que a gente tem na vida, e além de nascer num país extremamente contraditório, num país extremamente racista, que não se assume racista, e sendo crianças pretas e pobres, eu não tinha a noção de que um dia eu poderia realizar qualquer tipo de sonho ligado à área cultural. Então, eu me lembro de sonhar, de pensar que eu poderia estar no palco, ou de encenar alguma coisa com os meus bonecos, ou de fazer algum espetáculo de dança só imaginário ali dentro da minha casa e falar assim, cara, eu nunca vou conseguir aplicar isso, nunca vou conseguir colocar isso na minha vida prática, porque que espaço que eu vou ter? Eu sou um menino preto, pobre, que vive num conjunto habitacional na zona norte do Rio de Janeiro. Na época, né, a gente tinha pouquíssimas referências. Não que essas referências elas não existissem, mas essas referências elas não eram... como a TV também não dava espaço para elas, sim, nós, principalmente jovens, nós tínhamos pouquíssimas ideias. Por exemplo, eu, nos meus 8 anos, 9 anos, eu não tinha muita ideia ainda de quem era a Elza Soares ou de qual era a proporção e a importância da Ruth de Souza para o cinema, para a televisão brasileira, ou, por exemplo, o impacto que Milton Nascimento tinha, sabe, Emílio Santiago. Então, assim, até porque nós não tínhamos muitos artistas pretos jovens ocupando esses espaços. Então, é isso. Quando a gente fala de representatividade, né, da importância dela e de se ver na tela, como eu não me via, não acreditava que fosse possível, né? As minhas referências, primeiro, elas foram beber lá
né, nos Estados Unidos. Por quê? Aqueles DVDs, todos já devem ter visto aqueles DVDs de hip hop, Joe Tracks, não sei o quê, nananã. E aí, quando você vai cantando, que você falando assim, caramba, porra, tem uma galera preta ocupando espaço, falando sobre, enfim. E aí, é muito engraçado falar disso, porque algum tempo atrás eu postei alguma coisa sobre alguma peça que eu fiz, e aí um amigo meu, da época que eu fiz pré-vestibular, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, ele virou para mim, ele me chamou no privado, no Instagram, e aí falou assim, amigo, tenho muito orgulho de você, e papapá, 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 porque você disse que você disse que você ia fazer exatamente o que você está fazendo agora. Aí eu falei, eu não lembro. Aí ele falou, eu lembro de um dia que a gente estava saindo da aula, e aí você virou para mim e falou que você tinha o sonho de ser artista. Só que você não podia, porque você não tinha grana, porque você não sabia por onde começar, porque você era pobre, seus pais tinham uma origem humilde, e que primeiro você ia fazer alguma coisa para que você pudesse trabalhar, se fosse a sua fonte de renda. E depois você iria investir no seu sonho. E é muito bonito ver você fazendo isso. E aí eu acessei uma memória minha que eu já tinha enterrado, porque eu não lembrava dessa conversa. Aí eu falei assim, caraca, cara, olha só. Tipo assim, eu expus isso para ele, sei lá, num momento de intimidade, conversei com ele, me abri sobre. Ele lembrou, ele não esqueceu. E agora eu poder estar aqui realizando, tipo, essa galera que me convive comigo e me acompanha a minha história desde lá de trás, poder estar vendo isso e falar assim, caraca, ele está fazendo, isso para mim tem um impacto muito, muito louco. Assim. Enfim, entrei na faculdade de História, muito jovem, tinha 17 anos, com 21 já estava dando aula. Deixa eu te perguntar, foi um baque assim, para os alunos, a primeira vez que você entrou na sala como professor de História e totalmente disponível a doar seu conteúdo, tudo que você aprendeu numa faculdade, ser didático para eles. Como é que eles receberam isso? Foi uma surpresa, assim? Caraca, é um professor de História negro. Cara, então, a primeira escola que eu trabalhei foi uma escola privada. E nessa escola, eles já tinham outros professores negros de química, de matemática. Então, eu acredito que, para eles, o impacto para os alunos não foi nada que fosse uma surpresa, assim, não foi algo grande. Óbvio que a escola, o espaço da sala de aula, ele é o primeiro lugar onde a gente, aí a duras penas, eu tenho 1 milhão de críticas sobre isso, mas é o primeiro lugar onde a gente vai reproduzir o que é a estrutura social, né? O primeiro espaço de convívio. E é claro que, se na sociedade a gente tem racismo, óbvio que na dentro da sala de aula a gente também tem. E é principalmente ali que a gente vai ver o quanto essas crianças vão para a sala de aula incutidas dos valores dos pais dentro de casa. Então, elas vão reproduzir isso com outras crianças. Então, assim, eu nunca tive um problema de desrespeito contra mim num caráter racial. Mas é claro que eu tive que combater isso deles para com eles mesmos e me afirmando enquanto professor, enquanto alguém que está ali para se colocar e para servir de exemplo e para falar que, cara, você não vai ter uma atitude racista numa sala de aula onde você tem um professor de história preto. Assim, isso não vai acontecer, sabe? É uma questão de respeito a todos. Então, assim, não foi um baque para eles. Foi muito engraçado porque eu assumi algumas turmas de ensino médio e eu era muito jovem. Então, eu tinha 21 anos, os meus alunos tinham 13, 14. Então, a gente tinha uma comunicação muito próxima, um diálogo muito próximo. Então, a gente trocava ideias sobre 1 milhão de coisas, eu dava o meu conteúdo e eu sempre ouvi muito os meus alunos para saber com o que eu poderia trabalhar e como. Então, esse diálogo e esse lugar onde eles se sentiam confortáveis para falar, porque eles sabiam que eu ouviria sem julgamento, sem juízo de valor, isso fez com que a gente se aproximasse muito. Inclusive, a forma com a qual eu trabalho até hoje. Os meus alunos, eles têm total liberdade e total espaço para dizer o que quiserem.
porque ali eu não sou pai deles, eu não sou mãe deles, eu não estou ali para julgá-los. E, principalmente, dentro da sociedade hipócrita que a gente vive, muitas vezes, os alunos eles têm muitas curiosidades que eles não têm coragem de dizer em casa. Uhum. Então, eu estou ali num lugar de escuta, porque eles falam, eu respondo. Assim, a gente já falou sobre temas importantíssimos como terceira idade, sobre como educação sexual, quando eu estava dando uma aula, por exemplo, de Revolução Industrial, e eu estou ouvindo um papinho que a menina fez não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a coleguinha também. E aí eu parei a aula e falei assim, vem cá, vocês estão falando o que estão fazendo, vocês estão falando bem alto, dá para escutar. Vocês estão se cuidando? Vocês já foram ao ginecologista? Vocês já foram ao médico? Vocês sabem o que é preservativo? E aí uma menina de 14 anos levantou para mim e falou assim, professor, não vou usar o termo que ela usou aqui, que é mais denso. Ela falou assim, professor, que preservativo o quê? Ela usou essa frase para mim, né? E aí pensa, uma adolescente de 14 anos que não tem nenhum tipo de contato com a educação sexual, virar para você e falar assim, na pele é mais gostoso. E aí eu virei para ela e falei assim, você tem certeza que você está falando? Falei, tudo bem, vamos encerrar o assunto aqui, a aula que vem eu volto. Na aula que vem, a minha aula seguinte não foi sobre Revolução Industrial, foi sobre IST e DST. E aí eu parei e falei, você está vendo essa foto aqui? Vocês estão vendo essas imagens aqui? São para pessoas que usam o argumento que você usou para mim. Ai, Alexandre, que isso? Não sei o que. Eu falei, não, que isso não. Assim, a gente precisa falar sobre. E é aquilo. Será que em casa ela usaria esse argumento para o pai e para a mãe? Será que o pai e a mãe responderia devolvendo a informação do jeito... Então, assim, eu vejo o meu trabalho hoje. É óbvio que eu trabalho com conteúdo, é óbvio que eu falo sobre história geral, é óbvio que eu falo sobre história do Brasil, mas principalmente eu acho que o nosso trabalho é um trabalho social, é um trabalho de atento, é um trabalho de escuta, é um trabalho de aproximação, de fazer com que aquelas crianças entendam que elas... Eu acho que é a ideia de não tentar romantizar o mundo, mas de levar para ela, principalmente com a faixa etária com a qual eu trabalho, que são adolescentes, de uma forma concreta, o que eles vão encontrar no mundo lá fora, sabe? Eu acho que o diálogo, a troca, a escuta, são fatores fundamentais nesse processo. Com certeza. Duas coisas. Uma é sobre a carreira artística, que sempre tem que ter um plus, né, que a gente fala. Não dá para ser só ator, né? Pensar, vou ser só artista e vou viver disso e tal, se não tiver uma base bem concreta para poder realmente se apoiar, né? Eu falo isso porque um dos meus trabalhos que eu fazia de recuperar histórias de estrelas pretas do Brasil... Incrível por sinal, sensacional por sinal. Tá? Quem não viu, vai lá no canal do Pops para ver, porque assim, é sensacional. A história da Zezé Mota, ela foi professora também, né? Ela foi professora e ela ela teve uma série de empregos para poder se sustentar antes de ser uma grande artista, né? E a probabilidade dela não ser uma grande artista era muito grande, porque ela teria que dar conta de outras obrigações que estavam fazendo mal a ela também, óbvio, e obrigações impostas, sabe? Tipo, você tem que ter. Essa obrigação de tem que ter toda hora na cabeça fica uma coisa martelada, né? Que às vezes a gente, caraca, mano, não dá mais, vou desistir, não é isso. Entendeu? Mas, graças a Deus, Zezé Mota não desistiu e veio quebrando tudo pela frente, né? Realmente quebrando paradigmas para servir hoje como de inspiração para jovens e não jovens que tem nessa geração e na geração passada. E a outra coisa é a possibilidade de sonhar. A gente, como preto, né, a gente tem pouca possibilidade de sonhar. Eu lembro que duas entrevistas que eu assisti, uma do Grande Otelo no Roda Viva, que perguntaram para ele, Grande Otelo, como é que você faz tanta coisa e não se cansa?
Aí ele, cara, mas na verdade eu não me canso porque essa é a única possibilidade que eu tenho. Essa é a única possibilidade que eu tenho de tirar o que eu posso comer no outro dia. Então, se eu cansar, eu não como no outro dia. Se eu Uhum. cansar, eu não produzo, não tenho renda, não tenho nada para me apoiar e me fazer um cidadão no achar dos outros, né? Porque aí a gente vira areia, é como se fosse uma coisa bem frágil. E a outra coisa foi do seu Jorge, que ele falou, quando ele se assumiu que queria ser artista, eu acho que o pai dele falou, como é que você vai ser artista? Porque na cabeça do pai dele, o preto só podia chegar a um determinado patamar. Depois dali, não pode mais, porque foi imposto, não pode. Tem que estudar, 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 e só até uma faixa que o preto pode chegar e assumir a sua vida. Depois dali, se é riqueza, se é fama, se é ser influente, etc., porque todos nós merecemos isso, não poderia, não poderia. E o seu Jorge também não acreditou nisso que o pai dele falou, mas isso também é uma verdade recorrente, porque você acabou de citar os relatos dos seus alunos falando sobre isso, da possibilidade que eles têm a acessibilidade a certas coisas que deveriam ser normais e não são. E não são. E justamente para que lado estamos caminhando? Para onde estamos? Para onde estamos indo? Para o que a gente está construindo? O que a gente está desconstruindo também? Né? É uma coisa muito a se pensar. Você, como um professor de história, você sente que, além de ser didático com o seu conteúdo que tem que você tem que dar no ano letivo, você acha que você também está reescrevendo um pouco e determinando caminhos para os seus alunos? Com certeza, com certeza. Eu tô até arrepiado, porque é muito, muito louco, assim. Uma vez, um amigo meu, que eu também tenho muito, muito apreço, apesar da gente não se ver tanto, ele virou para mim e falou assim, Alexandre, você tem noção do quanto você é referência? Eu tenho aproximadamente aí por ano 500, 600 alunos, hoje na rede municipal. Hoje não tanto, mas dependendo da turma, eu tenho uma turma que é majoritariamente negra. Hoje, eu poder trabalhar com eles, quando eu digo, né, que o nosso trabalho é social, é poder trabalhar com eles uma ideia de possibilidade, poder trabalhar com eles a ideia da esperança, que é uma esperança referencial que quando eu e você tínhamos aquela idade, a gente não tinha, além da nossa família, a gente não tinha outras pessoas para injetar na gente, faz toda a diferença do mundo. Faz. Exemplo, eu já ouvi uma vez passando um documentário para eles sobre o surf, por exemplo. Meninos de 12, 13 anos que eram apaixonados por surf não o praticavam porque acreditavam que aquele esporte não era esporte para eles. Né? Uhum. Ou, por exemplo, O tênis também. tênis, ou principalmente alguma coisa relacionada ao fazer artístico, ao fazer teatral. Uhum. Então, professor, mas, poxa, olha a cara, eu já ouvi isso, olha a cara das pessoas que estão na TV. Nós não somos a cara das pessoas que estão na TV, então nós nunca estaremos na TV. Então, isso é muito complexo, porque por mais que pessoas acreditem que isso seja um grande exagero, que isso seja uma grande falácia, é nessa etapa da vida que você se anula e anula os seus sonhos e que você cristaliza verdades e você cresce com aquilo ali embrutecido dentro de si. Então, a partir do momento que um garoto de 12, 13 anos ou uma menina de 13, 14 anos acredita que tal destino não é para ela porque não é possível, porque ela não se vê, ou porque ela se acha burra, ou porque ela tem a ciência que é pobre, ou porque ela se acredita incapaz, aquilo ali é o que vai determinar outros passos e outros rumos na vida dela. Então, assim, eu poder estar dentro de sala de aula hoje, podendo passar
de uma forma mais tranquila, mais leve, para os meus alunos, uma coisa que eu gostaria que tivessem feito comigo, eu acho que isso determina outras coisas, sabe? Eu tenho uma ex-aluna, né? Porque eles vão ficando pelo meu caminho. Eu falo que eles são tudo filho. Eles perguntam assim, você quer ter filho? Eu falei, não, já tenho muito, já estou fazendo muito filho, por aí que tá ficando. Entendeu? Eu tenho uma ex-aluna que ela fala para mim que ela quer fazer teatro porque ela me vê no teatro e porque aí eu a inspiro. Às vezes eu fico meio assim, isso aqui, não. Apesar de eu sempre me colocar nesse lugar, não, o que é isso? Mas eu entendo que é isso, você olha para um exemplo próximo e esse exemplo próximo te aproxima do teu sonho, né? Hoje em dia, que bom que a gente tem na TV Lázaro e Thaís. Hoje em dia, que bom que a gente tem nas propagandas de produto capilar Jojo Todinho e Camila de Lucas. Que bom que a gente tem Sharon. Que bom que a gente tem Licínio. Mas na nossa época, quando a gente era mais novo, a gente ligava a TV e a gente não via essas pessoas, né? Então, essas pessoas elas não tinham um espaço aberto na dramaturgia nos anos 90, início dos anos 2000, que não fossem no lugar da escravidão, ou da subserviência, ou dos empregos de segunda classe. Então, é isso. Você usa a mídia para você comunicar o que, em tese, né, a arte imita a vida, então a mídia comunica o que é o reflexo da sociedade. Como é que você vai almejar tal coisa se a partir do momento que você olha em volta, você não vê exemplos que estejam nesse alcance ou nesse patamar para que você possa se espelhar e decidir que é aquilo que você quer para sua vida. Então, e isso é muito engraçado, porque eu, como educador, eu vejo educação, né? Tem um texto do Gogol, que é o inspetor-geral, que tem uma parte que o diretor, acho que é o diretor da escola, ele fala assim, é triste servir na educação, todos querem se meter, todos querem mostrar que também são inteligentes. Então, é muito engraçado, porque eu vejo muita gente teorizando sobre a educação pública, teorizando sobre estar em contato com uma sala de aula, e essas pessoas não têm a menor ideia do que estão falando. Assim. Não aguentariam 30 minutos dentro de uma sala de aula com 40 adolescentes, 42 adolescentes de 14 anos. Então, assim, essas opiniões, muitas delas baseadas em crenças ou achismos, ou na forma como o pai e a mãe educam os seus filhos, que é uma outra questão, mas você está no espaço coletivo e poder trazer para essas crianças realidades. Por exemplo, é uma pergunta muito simples, é uma pergunta que muito dialoga com os meus alunos, que a maioria deles são de comunidade. Uhum. Bom, você é negro, sua família é negra. Aonde você vê mais negros? Aí eu começo a dar exemplos. TV, cinema, rádio, hospital, sei lá, por exemplo, escritórios de advocacia, né, direito, ou presídios, favelas, cadeias. O que isso quer dizer? Qual é a cor das pessoas que estão morando na rua hoje? Uhum. Qual é a cor das pessoas? E aí é aquilo, né? Qual é a cor das pessoas, por exemplo, que enquanto funcionários públicos são garis? E por que elas são garis? Então, assim, é muito complexo e isso precisa ser conversado, isso precisa ser falado não para alimentar nenhum tipo de... Já ouvi isso também, que esse tipo de trabalho alimenta algum ódio, alimenta algum... É a explicação da situação atual da população brasileira e por que pessoas como os meus alunos e como eu até pouco tempo não se viam. Então, é isso, né? Eu dei uma... Você estava falando da Zezé Mota. Infelizmente, a gente vive num Brasil de 2021, né? A gente está no 2022. 22. A gente está vivendo um momento de crise econômica, pós-pandemia, muitas pessoas sem emprego, muitas pessoas passando 1 milhão de dificuldades, fora as pessoas que perderam seus entes queridos. Então, assim, viver de arte no Brasil hoje
principalmente para uma pessoa preta, é um privilégio. Sim. E, gente, eu conheço pessoas que estão trabalhando em lanchonete, conheço amigos que estão fazendo animação de festa, eu conheço amigos que estão fazendo bico no que podem para se sustentar e conseguir trabalhar e conseguir ter espaço e ter subsídio para viver, para comer, para dormir e para fazer a sua arte. Então, eu sou muito feliz, por exemplo, de ter como referência você e outros amigos meus e nossos que, como você disse, com todas essas intempéries aí, estão conseguindo escrever a sua história e deixar um legado. Assim. Eu acho que não só para as minhas crianças, mas para os meus amigos, para minha família, para as pessoas que acompanham de longe ou de perto. Acho que muitas pessoas, assim como para mim, acho que para você também, pensaram também que não seria possível. Ou pensaram que nós não conseguiríamos, ou pensou que nós não poderíamos ocupar determinados espaços. E é muito legal a gente estar fazendo. Total, total, com certeza. Porque uma tia minha, quando eu comecei a fazer teatro, né? Não sei se você sabe dessa história, mas a minha primeira experiência com teatro foi através de uma redação que eu escrevi e a professora falou que poderia virar uma peça. E aí virou uma peça, porque virou um evento na escola, eu tinha, acho que 9, 10 anos, e comecei a escrever os personagens, etc., das minhas férias, né? A história eram as minhas férias, e a escola parou, desde do chamado Jardim 1, né? O maternal, até a quarta série, que era o lugar que eu ocupava naquele momento, parou a escola e todos foram para o pátio assistir a peça sobre as minhas férias. Essa foi a minha primeira experiência com o teatro. Foi lindo, foi maravilhoso, foi encantador ver tantas crianças parando assim e prestando atenção numa história que era contada por não atores naquele momento, mas estavam interpretando e colocando toda a sua imaginação em cima de um palco. E depois, uma tia minha falou assim para mim, se não fosse por você, eu nunca teria entrado num teatro. Isso para mim foi marcante, assim. Isso para mim bateu muito forte, porque é como se fosse, você pode também, sabe? Você pode frequentar esse lugar também, porque o teatro, a gente sabe, o teatro brasileiro, principalmente, ele vem de uma influência francesa, que depois virou uma influência italiana, que depois, aí sim, a gente começou a se encontrar, né? Ali na década de 60, 70, com o teatro de arena, com Asdrubal, que a gente trouxe mais a nossa identidade. Mas até isso os hábitos europeus se perpetuaram por aqui, né? Tipo, frequentar um teatro tem que ir todo com uma roupa, a melhor roupa possível que você tem no guarda-roupa e etc. E quando ela falou isso para mim, me veio toda essa história na cabeça. Eu falei, nossa, então tô construindo, tô seguindo no caminho certo. Mas falando de teatro, eu acredito que o teatro também te ajudou nessa didática com os alunos, né? Essa desenvoltura que você já tem naturalmente, mas o teatro potencializou isso. E você tem planos, tem projetos para esse ano, teatro, TV, cinema, moda? O que você pretende nesse ano? Quais são seus objetivos? Olha, vamos lá. Tem bastante coisa, assim. Bom, em primeiro lugar, eu tenho duas peças para apresentar ainda esse ano, ainda pela escola. Uma para finalizar o período, né, e uma outra para da formatura. A gente era para ter concluído em 2020, mas por causa da pandemia, a minha turma toda, nós escolhemos esperar e aí vamos formar agora esse ano. Então, tem duas peças. E aí, o que acontece? Nesse meio de caminho, eu também me encontrei com a música. Na verdade, a história me ajudou no teatro. Eu acho que você falou do teatro, mas ter me ajudado na história é o contrário. Assim, acho que a sala de aula me ajudou e me preparou e me deu confiança para eu puxar esse sonho do teatro de dentro de mim e fazer ele acontecer. Mas mesmo assim,
a música também é um lugar que eu me sinto muito feliz, assim, muito confortável de estar descobrindo. Então, eu estou me juntando com os amigos, a gente está escrevendo, compondo, Opa, então testando, vem coisa boa aí, vem coisa boa. Vem um mexendo EP, vem um caldeirão EP. aí. Vem, vem sim. É isso. Não sei se para 2022, porque assim, é aquilo. Ainda mais considerando a situação atual, o momento de fecha, volta, para, reabre, congela. Acho que eu não tenho pressa, né? Eu acho que todas as coisas que a gente faz, quando a gente faz com carinho, a gente precisa ter uma determinada calma para que essa calma traga o resultado esperado, traga a qualidade que a gente deseja, enfim. Sim. Mas esse processo é um work in progress. Tá aí. Tá aí. Tô mexendo nesse caldeirão de bruxa aí, jogando umas coisas, Isso. botando minhas influências na roda, com as influências dos meus companheiros também, e vai rolar. Se não esse ano, no próximo. A gente vai botar nossa carinha no mundo, sim. Ah, Vai eu já estou rolar. ansioso, já, porque você já tinha me falado um pouco sobre esse projeto, né? Que era uma paixão realmente sua que estava escondida, que você aflorou e você tá produzindo, e eu acho que quando vem de dentro uma força assim, que acho que dá uma queimada na gente, a gente quer escrever, a gente quer produzir, porque a gente sabe que vai ser uma coisa boa e vai influenciar e vai inspirar muitas pessoas também, né? Mas, infelizmente, exige tempo. Tempo para poder produzir, tempo para poder pensar, tempo para poder organizar, né? E para poder lançar também, né? Então, porque tudo que a gente faz, a gente tem que dar nosso máximo. É uma pressão também que às vezes a gente carrega, né? De dar sempre além do 100%, aquela coisa do americano, né? Que não, trabalhe enquanto eles estão dormindo, faça enquanto eles estão dormindo, e não sei o quê. E Cara, longe disso. assim, eu não, eu tô entrando numa nova década, né? E essa nova década da minha vida, ela tá trazendo algumas coisas que eu tô quebrando em relação à década anterior, assim. Eu sempre fui alguém que eu fui muito, não que eu não seja mais, mas eu sempre fui alguém muito workaholic, assim, sempre trabalhei muito assim para fazer coisas e sempre quis realizar coisas assim. Uhum. E eu não tenho mais tanta pressa. Não significa que eu não vá fazer, só que eu tenho hoje em dia eu tenho essa calma que eu não tinha, porque essa pressa, essa ilusão do que é o sucesso, né? Sim. Do que é bem-sucedido, do que estar num determinado lugar, ele mexe muito com a cabeça da gente, pressiona a gente em muitas esferas. E hoje em dia eu não tenho mais essa pressa. Então, hoje eu me considero feliz por fazer coisas que eu amo. É o que eu falo. Eu posso ir para a escola e dar aula de 7 às 5. Posso chegar exausto, posso chegar sem voz, mas eu não saio de casa por um trabalho que me deixa infeliz. Então, Uhum. quando eu estudar, que vou até 11 da noite, eu também não saio de casa para fazer alguma coisa que me deixe infeliz. Então, assim, hoje em dia, eu olho para o meu lado profissional e me sinto satisfeito. Ainda não é onde eu quero chegar, não é o meu patamar máximo, mas eu acredito no tempo, no processo e na força do trabalho. Então, e assim, principalmente assim como foi com o teatro, né, que foi uma parada que começou em 2018 e hoje em dia eu vejo frutos, eu me vejo no YouTube, eu me vejo em propaganda na TV, eu me vejo em publicidade, eu me vejo em videoclipe. Uhum. Eu com a música também eu acho que demanda tempo, demanda processo. Eu acho que o 2020 foi um ano de eu encarar essa trazer esse sonho à tona. 2021 foi um ano de estruturar essas possibilidades e agora com muita calma fazer isso. E é isso, assim, não só música, né, mas o que é a música hoje em dia, né, quando você pode transformar o seu trabalho numa obra de arte, assim. Música, imagens, vídeos, participação de pessoas queridas, representatividade no seu trabalho, Sim. poder
entregar não só a música, mas entregar um conceito visual livre. E a música, isso que eu acho mais bacana, assim, mais interessante, que o teatro e a TV, mesmo com toda a quebra de paradigmas atual, o teatro e a TV, eles ainda obedecem a certos mercados. A música é tua. Você comunica com ela o que tu quiser. Tu comunica algo que não obedece a um mercado específico e você só está entregando aquilo para o mundo. Assim. Eu cheguei num ponto que... Não lembro se eu já te disse isso, mas eu cheguei num ponto que as minhas coisas elas estão tocando aqui na minha cabeça. Então, eu preciso tirar daqui e dar, sabe? Então, eu acho que eu estou nesse momento de fazer isso acontecer sem pressa, tranquilidade. Relaxado, tranquilinho, tudo certo. Vai rolar. Isso aí. Nossa, Alê, a gente está se encaminhando para o final, infelizmente, do programa. Mas antes a gente tem aquele bate-bola, jogo 1 para 1, que eu vou... É pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Fala o que quiser que eu te devolvo na lata. Então, vamos embora. Então, pergunta e resposta. História. História. Consciência. Estilo. Oi? Estilo. Estilo. Seu. Eu acho que ele é de cada um. O estilo é próprio, único. Ótimo. Único. Dramaturgia. Dramaturgia. Deixa eu pensar. Dramaturgia, cultura. Novela. Entretenimento. Brasil. Complexo. Sucesso. Relativo. É algo relativo. Alexandre Mitre. Eu acho que é o mais difícil para te falar. Deixa eu pensar. Nossa, eu mesmo. Deixa eu ver. Agora você me pegou, sabia? Não responde na lata. Não pensa. Alexandre Mitre. Tá. Alguém que faz o que quer e é feliz fazendo o que deseja. Perfeito. E se você tivesse a oportunidade de todas as pessoas do mundo te ouvirem nesse momento, o que você falaria agora? Eu gostaria que mais pessoas como você, pudessem ter espaço para contar histórias, para fazer arte, para deixar o seu legado e para reconstruir histórias. É exatamente isso. Fechamos o programa de hoje. Queria agradecer a presença do Alexandre Mitre, nosso professor de história, ator, modelo, músico, tudo e mais um pouco. Queria agradecer a presença dele ilustrissimamente. Foi um grande prazer poder conversar com você. E, gente, é história, é construir legado, é trajetória, é processo, é calma, é respiração. Tudo que aprendemos hoje com o Alexandre, vamos colocar em prática em nossas vidas. Agradeço a presença de vocês também aqui nesse programa, por você ser ouvinte, por você estar assistindo no YouTube, por estar escutando no podcast. Fechamos o 3º episódio. Beijo, galera. Tchau, tchau. A gente fica por aqui. Tchau. Até a próxima.